te chamar aqui pra gente conversar. Tô botando aqui a nossa live pra gravar, pra gente não perder nadinha. Boa tarde, tia. Bem-vindos. Oi! Carolina de batom vermelho, meus amores. Hoje eu vim de vermelho em homenagem ao meu autocuidado. Isso aí, muito bem, poderosa. Boa tarde. Tudo bem por aí? Tudo bem? Deixa eu colocar o fone que eu acho que melhora. Está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá toda linda com esse batom. Ui, meu bico! Para entrar na sincronicidade da deusa Clara. Peraí, gente, sem brinco não, peraí. Eu pensei isso, eu disse, meu Deus, eu não tenho os brincos que ela tem, mas eu tenho um batom vermelho, então vamos lá. Não. Bem-vinda, Ingrid. Oi, amiga, Ingrid. Vamos começar nosso bate-papo, Mari. Vamos lá. Conta aqui pra gente, eu pedi pra... Eu começo agora nossas lives. Procura pergunta, né? Quais são as mares que habita aí a Mariana Barros. Barros, né? Barros, é. Conta pra mim. São tantas mares, né? Vamos ver por onde eu começo para falar sobre tantas mares. Vou começar em como eu estou me sentindo hoje. Assim, nesse processo de reflexão, de estar nesse momento de isolamento também, pensando nesse autocuidado. Então, hoje eu estou Mari reflexiva, Mari que pensa onde que eu posso encontrar os caminhos para me cuidar de uma forma mais simples, né? Então, hoje eu posso dizer que eu estou a Mari encontrando a simplicidade mesmo, mas que antes disso precisei passar por sombras, né? Pelo processo de sombras nesses dias mesmo, assim, falo, não é muito longe, e nós somos cíclicas. Então, eu posso dizer que nesse processo de encontro com os ciclos, eu me vejo integrativa. Então, quando eu digo que hoje eu trabalho com a psicologia, eu sou psicóloga, costumo dizer que integrativa por poder unir todos esses conhecimentos, especialmente um auto e também com o trabalho do Theta Healer hoje, né? A gente teve a honra de fazer juntos essa formação e um olhar muito especial para as mulheres, né? Tem um cachorro latindo aqui, tá? Tá chegando aí o barulho? Tá bem fraquinho, a gente ouve muito mais do que o cachorro. Não tem como evitar, né? Então, assim, muitas mares passam por todos esses processos. E hoje, né, falando sobre o meu servir, aqui, que eu vim aqui, é muito nesse espaço de ajuda, de apoio, de amparo para as mulheres que acompanham também o meu trabalho, para as mulheres que se afinam nessa energia também dessa busca, que se buscam. Então é isso, são além de filha, além de irmã, amiga, por enquanto ainda não entrei no universo da maternidade como mãe, mas é um universo que eu hoje também atuo, né, amparando e acolhendo muitas mães, desde a gestação até o puerpério, primeira infância. E acho que é um pouco das muitas que estão aqui, que eu posso falar nesse momento. Linda. Aproveita e mandem aí umas Gratidão. E mandem abraço também para os seus amigos psicólogos, né, que são tão importantes aí na nossa caminhada dessa redescoberta, né, para auxiliar. Carol tá mandando aqui, eu não sei se você consegue ler os comentários, mas Carol tá falando Leio, consigo. Duas mulheres fazer parte desse clã, isso mesmo. Maravilhosa! Que bom ter vocês aqui. Ai, ai. Agora, você já falou, já entrou um pouquinho, né, falando ali de ser integrativa, né, e o porquê de usar já essa palavra.
mas fala pra gente o que é a psicoterapeuta integrativa. Pra gente entender meio esse contexto que a gente não conhece ainda. Eu tenho me intitulado como terapeuta integrativa a partir de todos os conhecimentos e formação que eu venho construindo nessa jornada, né? Uhum. Quando eu falo construindo, é um processo, ainda não acabou. Por mais que por muitos anos, até pela formação, desde a minha graduação em psicologia, que foi em 2007, 2007 que eu concluí, então assim, já tem alguns anos. E desde então, eu comecei a aprofundar e percebendo que são muitas as possibilidades que a gente tem de aprofundar nesse mergulho para um autodesenvolvimento. Uhum. Então, quando eu chamo de integrativa, é especialmente de a gente poder olhar para o todo que nós somos, né? Eu falo de mente, eu falo de sentimento, eu falo do pensamento, do sentimento, eu falo da ação e eu falo de um todo espiritual também. Então, quando eu chamo de integração, quando a gente se coloca nesse lugar do todo que nós somos e que aqui estamos nessa vida terrena para uma conexão maior, né? Eu sou esse todo a partir do que vem de uma força muito maior que está além do material, mas que eu penso, que eu sinto, que eu ajo, né? Que eu realizo. Então isso eu chamo de integração. Por isso que o meu trabalho como terapeuta integrativa é na perspectiva de poder olhar para o todo. Eu não estou ou eu não sou só isso. Eu posso estar e eu tenho as múltiplas possibilidades de poder me desdobrar, né? Me descobrir cada vez mais dentro dessa perspectiva. Né, o verbo mesmo que você usou, né, do estar, né? Porque a gente vê isso, né, falando pelo Theta Healing, a Mari pode falar pelo Theta Healing na psicologia, mas eu não tenho know-how da psicologia. Mas a importância da gente entender que às vezes a gente só está, né, em determinado ponto, né? Você já falou aí dos ciclos, porque a gente não é exatamente aquilo, o que é esse estar naquele momento, né? O que ele vai trazer para o seu ser, né, também, né? E você continuar sua caminhada, né? Então, a importância assim, do verbo, né? E esse estar, ele tem tudo a ver com a nossa condição de despertar, né? O despertar nos faz perceber qual o meu estado, como eu estou, como eu posso olhar para esse verbo que você fala, a partir do momento que eu estou conectada comigo mesma, que eu me percebo. É o orar e vigiar. A história do batom vermelho faz muito sentido, porque de repente eu me percebia que tão envolvida com o trabalho do dia a dia, da rotina, que de repente eu comecei a... Ei, peraí, onde é que está aqui o meu autocuidado? Que eu... tempo, até que eu pudesse despertar para isso, eu fiquei nesse looping, né? No looping do automático, do estresse, que gera ansiedade e que interfere na nossa saúde mental, no sono, na alimentação, nessa nutrição que eu chamo de inteira, integrada, se eu não estou conectada com as minhas necessidades, com o que realmente pode me ajudar nesse processo. E aí, quando eu pensei em trazer a simplicidade do autocuidado, não é que seja tão superficial assim, né? De eu dizer, vai lá que é super simples, você consegue. Mas o que está por trás da possibilidade que impede, muitas vezes, de a gente acessar esse lugar de autocuidado. E aí, é o que a gente vai poder falar aqui também nesse bate-papo. E assim, dentro já disso, né, do autocuidado, né, das pessoas buscarem, né, como, né, que elas chegam até ali a entender, né, por que elas não estão tendo esse cuidado com elas mesmas. Qual é o grande desafio que você normalmente vê, né, nas suas clientes,
que elas têm, né? Para não acessarem esse autocuidado, para não chegarem nesse autocuidado? Uhum. Primeiro, eu acho que tem uma convenção social, né? Uma crença social, uma crença coletiva, e aí falando sobre as mulheres, de que elas precisam dar conta de tudo. Elas eu me incluo também, né? Nós precisamos dar conta de tudo. Então existe um mito construído, né, dentro do inconsciente coletivo e também voltado para a maternidade, um mito do amor materno, desse lugar de ter que fazer tudo, ter que dar conta de tudo, porque eu sou mulher e eu preciso equilibrar todos os pratos dentro desse lugar social que me colocaram. Então, existe, antes de tudo, essa grande crença e, a partir disso, quais são as minhas histórias mais individuais e singulares que, em algum momento, me impediram de olhar para esse auto-amor, para esse lugar de merecimento, de preciosidade que somos, da dignidade que somos como seres do amor, né? E quando eu chamo amor, é um amor que está acima de todos os nossos pensamentos terrestres, né? Dessa força maior que nos coloca aqui desde a vida, desde o nascimento. Porque se a gente para pensar no nascimento, é um grande milagre da vida. Pede para que a gente possa olhar para essa possibilidade de cuidar. Aí, Maria Clara, quando a gente vai para Maria, para mim é Maria Clara. Maria, tá bom. É quando a gente precisa olhar para essas histórias com muita amorosidade, de uma forma muito singular de cada um. E que aí isso vai fazer parte de um processo terapêutico, né? Dentro de um processo terapêutico, essa descoberta, esse despertar, aquilo que está lá nas entranhas, que está tão latente, pode vir à tona, e que esse vir à tona, ele passa por um turbilhão de emoções, turbilhão de despertares, e o mais importante, que a gente possa se sentir amparada nesse processo. A travessia. Ontem mesmo eu estava assistindo uma live que falava sobre essa travessia. A travessia só a gente pode fazer. E ninguém disse que seria fácil. Mas a gente não precisa estar sozinha nesse caminho. É isso aí. Né? E a importância desse amparo também, né? Eu acho que assim, que eu vejo, incluindo as mães, né? E nos atendimentos que eu faço, porque meus atendimentos até hoje foram só mulheres, acredito que se eu comuniquem que é mulher, a grandiosidade desse amparo, porque tem dias, né, que o nosso atendimento é só a pessoa precisa falar, né? A gente nem precisa, né, como eu como terapeuta, né, a Mari como psicoterapeuta, às vezes a pessoa só precisa falar, né, botar para fora aquilo ali, né? Isso. Sentir que existe um espaço permitido para. Exatamente. Né? E que não vai ser julgada, né? Não vou ser julgada ali naquele momento. Então, né, eu posso falar o que eu estou pensando. E aí, às vezes, só nesse processo de falar, né, quantas vezes a gente já não identifica, né? Vários desafios que a gente está passando, né? O porquê daquilo ali, né? A raizinha, né? Pelo menos ali, a ponta da raiz, né? Onde que está começando aquele problema. E às vezes é isso. Eu acho que essa parte do amparo, né? Para você fazer a travessia é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente se sente realmente só, né? Acha que só acontece com a gente. Quando a gente não fala, eu acho que é assim que a gente se sente, né? Só acontece com a gente. Parece que aquele sentimento, né? Não aconteceu com mais ninguém, porque tá todo mundo, né, vivendo a vida e você por uma discussão boba, né, que você teve com alguém que mexeu tanto com você, né, despertou, né, tanto sentimento que você já estava ali jogando embaixo do tapete, e aí a gente, quando conversa, né, que vem os gatilhos, né, e aí a gente conversa, né, se abre, e aí descobre, né, que
você não está sozinha, né? E aí eu acho que vem também esse acolhimento, né, do não se sentir só, né? E é importante. E é um autocuidado também, né, Mari? Sim, aí é o que me vem agora até. A gente fala do inconsciente coletivo, que tem a ver com as privações, que tem a ver com as cobranças e os julgamentos que estão na sociedade, mas ao mesmo tempo, se a gente está aqui nesse espaço, a gente já transmuta, né, para esse coletivo, que pode ser um lugar de cuidado também. Então, o coletivo é esse que por muito tempo, muito tempo, precisou ficar ali aprisionado num lugar de cobrança, num lugar do ter que ir, das necessidades que vão além das possibilidades de cada um. E de repente a gente se vê aqui abrindo espaço para permitir que esse coletivo ele também olhe com amorosidade, com empatia, com acolhimento. A partir do momento que eu entendo que eu posso me acolher, antes de tudo, eu posso acolher o outro. Então, quando esse trabalho do coletivo, que a gente vê muitos movimentos que já estão acontecendo, vem para transformar, antes de tudo, isso precisa fazer sentido para mim. Eu preciso estar conectada com esse cuidado que é meu. É eu passando por um processo. É aquela coisa, né? A dor, a delícia de ser o que é de cada um. De cada um. Mas isso não impede que eu possa olhar com empatia, com compaixão, com o que for possível também, nesse cuidado para o coletivo. E a gente já falou muito aqui do cuidado, né? Mas o que te levou realmente a esse caminho de ser uma psicoterapeuta integrativa, né? E de trabalhar com esse autocuidado, principalmente aí com as mães que você já citou, né? O que te levou, o que te moveu a fazer? Quero trabalhar com isso. Eu gosto disso. Eu acho que foi muito isso mesmo, que foi um movimento da vida. Eu me formei em psicologia e ainda na faculdade eu entrei no mundo das organizações, né? Então eu fui trabalhar em que me exigia muito de estar ali naquela presença do pensar, né? Precisava estar ali muito focada no pensar. E era mais fácil, porque era mais fácil no mercado de trabalho para entrar. E eu simplesmente fui pela oportunidade. Depois de quase 10 anos nesse mundo, eu comecei a perceber como eu estava me desconectando do propósito de ser psicóloga, né? Eu me perguntei naquele momento assim, peraí, eu escolhi a psicologia com a intenção do servir e agora eu estou me vendo aqui no automático. Então veja como a gente entra no automático em algum momento, né? Todos nós. A gente está num mundo que nos leva para esse lugar. E foi quando veio esse start, eu vou buscar aqui algo que possa trazer um sentido para a minha vida. E aí eu entrei na formação da biossíntese, que é a abordagem que eu trabalho hoje, é uma psicologia corporal, aqui em Natal, né? Estou em Natal. Aqui em Natal, porque eu tô numa praia mais distante. A formação acontece em 5 anos, então imagine, é uma outra graduação que realmente há um mergulho. E quando eu entrei lá, era tudo muito estranho, porque era trabalho com o corpo, né, do sentir. E realmente foi um processo muito transformador. Então, quando eu digo que a vida me levou, foi o fluxo que me levou. E começou a fazer muito sentido, porque era um lugar em que eu pude olhar para as minhas dores, olhar para as minhas sombras, mas eu estava num espaço de muita responsabilidade e cuidado nisso tudo. Além de que era um grupo, né? Então, no grupo a gente tem essas trocas de poder perceber que eu não estou sozinha, que essa dor que eu sinto aqui, por mais que seja muito minha, o outro também passa por dores. E aí a maternidade veio na sequência, quando eu fiz a formação de Chantala, que é massagem para bebês, e eu passei a ser defensora dos bebês, que os bebês precisavam dos cuidados, os bebês precisavam do vínculo, mas eu comecei a olhar para as mães.
né, que se sentiu muito desamparada. A maternidade traz a solidão com muita força. Uhum. É um lugar de muita solidão. E é uma sombra muito potente que está ali. Mexe bastante E foi com as quando, sombras, né? sim, E você tem que um encontro com as sombras, né? Uhum. E aí eu vesti esse servir de cuidar e amparar essas mães. Uhum. Então hoje eu estou na clínica, essa construção toda me trouxe até aqui. Hoje eu ainda venho, né, nesse processo todo, mas me sinto realmente muito pertencente a esse lugar, Uhum. sabe? É a sensação mesmo, aí passa para o sentir, sabe? Muitas vezes não tem nem como racionalizar tanto, é do sentir de estar aqui, cuidando de mães e de mulheres, Uhum. que às vezes atravessam no mundo da maternidade ou não, mas que são mulheres. Então, acho que foi muito do fluxo, assim, sabe? A vida me trouxe até E aqui. engraçado esse, né, da gente conversar aqui sobre o sentir. Eu vejo assim, conversando com muitas pessoas que elas nem se permitem, né, esse sentir. É isso, você falou aí da vida no automático, né? E nem sabem, Não, né? Às vezes nem sabem e como, porque não houve espaço para não, expressão. e assim, a gente não foi muito ensinado a sentir, né? Pelo menos assim, Sim. né? A minha geração, eu vejo que a gente não foi muito ensinada, né? Não sei gerações agora mais novas aí, como é que tem sido, mas até, pelo menos na minha geração, que eu vejo, a gente não foi, né, aquilo ali, né? Vai fazer, fica ali no automático, né? Vai ter um emprego, e enfim. Precisa cumprir, né? Precisa dar conta, precisa tirar aquela nota, precisa estudar, era bem assim. E o quanto também essa pandemia trouxe para as pessoas, né, esse movimento do sentir, né? Então, na verdade, já é um movimento que traz mesmo, né? Esse movimento né, de você trazer, né, essas sensações, né, para as pessoas, tanto as que trabalham quanto, né, as que vão usufruir de algum produto ou algum serviço, né? Então já vinha esse movimento e como na pandemia isso se acentuou, né? As pessoas começaram a ter uma busca quase que urgente desse sentir, né? Porque estão ali dentro de casa, nunca sentiram, nunca né, lideram com o que tinha dentro delas e aí se viram naquele momento de que e agora? O que eu faço com esse E milhão de até também um lugar assim de urgência que você traz, né? A urgência mesmo, a urgência de como lidar com isso, que eu não sei o que é. Que sentimento é esse? Que sensação é essa? Que agonia é essa? Que às vezes eu não consigo nem nomear, às vezes as pessoas não conseguem nem dar nome que isso pode ser um tipo de sentimento, uma sensação. Que estranho é esse que está em mim? Que coisa é essa que eu nunca me permiti, porque eu nunca também tive espaço para isso. E se torna urgente o cuidado disso. Então, por isso que hoje a gente tem visto muitas demandas em relação ao cuidado com a saúde mental, porque foi um boom, né? Tem sido um boom, se tornou urgente o cuidado. E como a gente precisa acolher essas pessoas, como a gente precisa acolher essa dor e tudo que está vindo, muito urgente, muito mesmo. Acho que a palavra da hora é essa mesmo. É urgente. É uma urgência, né? A gente, mesmo a gente vendo nessa mudança, né, ao longo, pelo menos eu observei o sentir, né, e já essa busca, né, maior, mas realmente criou uma urgência muito grande agora, né, nessa época da pandemia, né? E as pessoas começaram a entender que realmente elas precisam integrar tudo, né? Ontem eu até postei aqui na verdade foi um stories aqui da Gabi, do Encontre a Sua Grandeza, que ela era falando, né, que tem que cuidar do bumbum também, que quando ela se deu conta que ela também tinha que cuidar do bumbum, que aquilo fazia parte, né, dela integrar quem ela é, do autocuidado dela, né, e não se julgar por estar tratando ali do bumbumzinho dela, né, praticamente. E aí, aquilo que é necessário, exatamente, né? Para cada um. Para cada um. Pra cada um. Porque é muito pessoal, né? Para cada um, né?
Para ela lá, né, fazer lá a musculação dela pro bumbum é uma coisa, né? A outra pode ser a dança, né? A outra pode ser bordar, enfim, né? São as N variações, né? E aí, como é importante a gente colocar sentido nisso tudo. Uhum. Porque isso, o tema desse bate-papo aqui. Mas como eu posso colocar sentido nessa simplicidade para que eu possa integrar. Uhum. Então, eu percebo como isso faz sentido e eu integro em mim mesma, na minha alma, sabe assim? Nas profundezas do meu ser, o quanto que isso... Nutrir, né? Então, não é porque o amiguinho falou que isso daqui né, é a melhor opção, né, para você. Sim. Aquilo ali tem que te nutrir, né? Sim. E aí... E não simplesmente de você ir lá e fazer e entrar no automático também, né? Porque aí passa. Em algum momento isso vai passar. Não significa que a gente vai estar o tempo todo nesse autocuidado, não é isso. Porque, claro, tem os atravessamentos do dia a dia e a gente precisa trazer para a realidade dos fatos. Mas, quando eu me dou conta que aquilo ali já está integrado em mim, se torna mais possível de eu acessar esse lugar outras vezes que eu precisar. Sendo autorresponsável pelo meu autocuidado, né? Pelo cuidado. É a partir do momento que eu sou protagonista desse lugar. Então, o simples, ele se torna muito grandioso. Eu não preciso fazer uma viagem extraordinária. Ela pode sim, claro, existir. Mas o que está dentro das minhas possibilidades quando eu me conecto com a minha história de vida? Que eu integro ela em mim. Então, assim, essa ideia, né, da simplicidade, do autocuidado, é como se fosse assim, né? Você criar uma responsabilidade com você mesmo, né? Então, assim, às vezes fazer aquele cafezinho da tarde que você gosta de tomar, né? E trazer para aquele momento ser significativo para você, né? Como se você... A gente fala muito, né, em meditação, né? Você estar presente, né? E é como se fosse isso. Então, essa simplicidade vem desse estar presente, dessa sensação do que alguma coisa no nosso dia vai trazer para a gente entrar nesse contato com a gente, né? De carinho, né? Sim. E aí a gente integra quando eu penso, o orar e vigiar. Eu estou aqui no meu automático, trabalhando a semana inteira, fazendo os atendimentos e tendo que mexer também agora nesse negócio digital, porque o estudo é assim, então isso demanda muito mais da gente. E aí, de repente, eu me vejo estressada. Eu disse, peraí. Então, é a autopercepção, né, de parar. Então, eu penso que é um momento para poder cuidar de mim. Eu sinto e eu realizo. E essa ação é o que traz essas possibilidades que a gente falou aqui. É o chazinho, é o batom vermelho, é o bumbum que eu vou cuidar, é o vinho, enfim. Então, assim, tudo isso faz com que eu coloque sentido, né? É muito importante a gente colocar sentido. E isso vai ganhando força. É a nossa potência criativa de vida que está aqui dentro. Né? E é engraçado, né? A gente está aqui falando da simplicidade do autocuidado e essa série, né? De reconexão com a unidade, ela nada mais é tudo que a gente está falando hoje aqui com a Mari, né? Era essa ideia de realmente trazer, né, pessoas de áreas diferentes, né, que conseguiram essa reconexão, que de um certo modo é um autocuidado, mas com coisas completamente, né, variadas, né? Então, a Mari está aí só para trazer, para reafirmar. Ai, que bom! Gente, entendeu? Integrar, né? Integrar o que a gente já está falando, que vocês, todo mundo está falando. E essas camadas foram todas as construções ao longo da vida, de couraças, de defesas, de enrijecimento, que nos impedem de chegar na essência que está lá
no miolinho, né? Que está lá no centro. E quando eu vou tirando essas camadas, que elas não precisam sair de mim, mas elas estão ali como processo importante até, mas eu já me dou conta que eu tenho uma essência. E eu já, quando eu me conecto com a minha essência, eu consigo perceber aquilo que me faz bem, né? Do autocuidado, do autoamor, esse carinho, essa generosidade comigo mesma. E todo essas possibilidades de fazer que também estão no nosso dia a dia. E aí eu começo a perceber que isso é muito, mais uma vez, muito singular de cada um, porque cada um tem a sua história de vida, às vezes mais densa do que outro, e que aí o processo ele vai ser mais profundo, mais demorado, enfim, não sei se eu posso colocar essa palavra aqui, porque é muito individual mesmo. Mas que a gente não precisa também superficializar, né? Tipo, porque é tão simples assim, eu vou lá. Não, calma, tem um processo que a gente precisa cuidar também. E é incrível quando a gente cuida e integra. Ufa, assim, finalmente cheguei aqui na minha essência, é isso. Até porque se a gente, né, até que eu já falei aqui, né, às vezes o que serve para um não serve para você, mas quando a gente entra nisso, mas serviu para o fulano, então vou fazer porque vai servir para mim também, isso já é meu autocuidado, você já está retirando ali a sua responsabilidade. Né? Então, assim... Tirando o seu direito de ser, né, também. Você já entrou no seu automático de novo, entendeu? Porque você não quer você ainda está ali naquele momento de nem se permitir sentir. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter é óbvio, né? Você já falou aí das crenças, né? Do inconsciente coletivo, né? Das cobranças que vêm da sociedade, né? Pra gente. E é realmente observar, né? Isso daqui é o quê? Isso aqui é meu inconsciente coletivo? Ou isso daqui foi alguém que me falou e eu peguei como verdade para mim? Ou isso daqui realmente faz parte da minha essência e serve para mim, né? E a importância dessa tomada de consciência pra gente, né? E aí, realmente, quando a gente toma essa consciência, né? Começa a entrar dentro desse processo, né? Tomar consciência, né? Pegar responsabilidade, que, de fato, coisas simples, né? Acabam se tornando um autocuidado, porque você já entendeu aquele seu processo, né? Então, você já entendeu ali aquele seu caminho, né? Não que a gente não se perca de novo, não, tá, gente? Então, até porque somos cíclicas, né? Imagina. Quer dizer que, resolvi. Então, igual no outro dia eu ouvi alguém falando, gente, se resolver, acho que foi até a Léo que falou, se resolver todas as crenças, gente, a gente morreu. Então, como é que fala? Zerei o jogo. Zerei o joguinho. E a cada ciclo, mas a gente pensa como espiral, né? A gente vai lá e chega aqui, depois, e é assim, é uma dança, né? A gente vai nessa dança e eu vou percebendo também que essa dança em algum momento vai me aprimorando mais. Por exemplo, um exemplo prático, né? Eu faço aula de dança de maracatu. Maracatu não é uma dança muito fácil, assim, de aprender de cara. A gente vê lá, né? Eu vi as apresentações, achava lindo. Mas na hora que eu trago para o meu corpo, aí eu vou me conectar com aquilo que está travado no meu corpo também. E que eu preciso ir cuidando com muita generosidade possível. Eu estava até falando com minha turma há pouco. A gente tá treinando uma coreografia que ela é linda, mas ela é muito diversa, ela tem muitos movimentos. E se a gente não vai no momento que se percebe que está aberta para isso, a gente desiste. Tem isso também, né? Até que ponto eu me permito e eu me abro para o meu processo. Até que ponto eu também estou disponível para isso. É engraçado isso, né? Tá falando de dança. Há uns 2 anos atrás eu voltei a dançar e aí eu lembro que assim, eu fiquei tão desconectada, né? Eu sempre gostei de dançar, né? E desde criança. E quando eu era criança, gente, eu era muito ruim, eu não conseguia, eu não tinha ritmo nem
Então, assim, eu chorava. E, né, todo dia minha mãe chegava do trabalho. Mãe, por favor, me ajuda, porque eu não tinha ritmo, eu não conseguia, entende? Sabe, assim, eu não deixava. Hoje, eu me vendo como criança, era isso, eu não me permitia sentir a música. Então, assim, foi um sim. processo, né? E todos os dias eu chorava, mãe, por favor, me ensina a dançar, né? E, gente, minha mãe não é dançarina não, tá? Mas era o apoio que você tinha naquele Exatamente. momento, que podia te amparar, né? Nessa dor, que era uma Era dor. uma dor. Nossa, e aí eu lembro, assim, minha mãe também lembra com muito carinho, né? O dia que eu consegui sentir a música, né? E o dia que eu senti o ritmo. Gente, eu ria tanto. Eu ria tanto. Eu consegui, tipo, aquilo foi uma vitória. Encontrou a Foi assim, essência de então, estar assim, a ali. importância disso. Então, depois de uns anos eu fiz dança de novo e uns 2 anos atrás eu retomei. E aí, era muito engraçado que a primeira vez que eu fiz a dança de salão, todo mundo achava muito engraçado porque eu não parava de rir. Então, assim, eu dançava gargalhando, sabe? Tipo, eu errava um passo, errava o ritmo, gargalhava. E aí, aqui de novo, quando eu fiz. Só que assim, a gente esquece, né? A Mari tá falando aí dos ciclos, né? E aí passou, a vida mudou, não sei o quê, e eu senti a necessidade de voltar há uns 2 anos atrás para dança, né? Ter esse contato com a dança de salão. E a sensação foi. E eu mesmo tinha esquecido como era engraçado, sabe? E eu O engraçado que, na verdade, era a alegria, né, Maria? Assim, a alegria de você se conectar com a alegria de dançar. de dançar. Que foi quando você, naquele momento da tua infância, encontrou a tua essência. Uhum. Pois é, então assim, é isso que a gente está falando. Por isso que eu falei, a gente se perde de novo, né? No meio do caminho, né? As coisas mudam. Sim. Óbvio, você também cria, né, conexão com outras coisas, né? E elas vão e vêm, né? E é isso mesmo, né? Do se permitir. E aí, naquele momento, quando eu voltei, foi isso. Falei, gente, isso é muito divertido, sabe? E todas as pessoas que me dão aula acabam sempre rindo, né? Porque falam, gente, como ela riu. Porque eu não consigo, é uma coisa assim que transborda, sabe? E passei no Sim, ciclo de sim. novo, né? Talvez eu volte em outro momento. Aí era aquilo, naquele momento eu precisava, né, como se fosse me reenergizar, né, daquele meu sentir que estava Uhum. precisando para mim, né? E A tua criança interior que te trouxe, porque a nossa essência está muito conectada com a nossa criança uhum, interior. é, Porque a essência é o início de tudo, a vida. A gente nasce com a essência pura, né? Assim, uhum, nesse sentido, que eu quero dizer. E ao longo da vida a gente vai se encouraçando, a gente vai trazendo as defesas, e é, aí vem todo esse processo também. Então, quando você se conecta com essa criança alegre, que ali na dança encontra a essência, é. é maravilhoso, É muito, gente, é né? muito legal. Então, assim, eu acho É de é de gargalhar. gargalho. Gente, eu gargalho, não tô de sacanagem. E se tiver alguém aí que me conhece dessas, eu sabe, gente, eu gargalho, mas eu gargalho. Maravilha. E assim, e aí eu acabo percebendo também que em alguns momentos, né, não é só do entrar no automático, né? Em alguns momentos a gente, por algum motivo, a gente não se permite, né, acessar. A gente do orar e vigiar, né? Porque você tem que Sim. vigiar, né? O porquê que você está se distanciando daquilo de novo, né? Entrando no automático de novo, né? E aí você. Em que momento, né, se perdeu Uhum, essa, essa espontaneidade, ou a essência, ou o contato com a essência, porque a essência está aí, ela uhum, não se perde. Mas em que momento se perdeu o contato com essa essência? Quais são os atravessamentos dessa história que, que blindaram, né? uhum, Que deixaram ali aprisionados, e que isso muitas vezes vai aparecer de várias formas, em várias, quando eu digo várias formas, de várias conjunturas de defesas uhum, de cada um, seja na rigidez, seja
até também num transbordamento que venha, que te impeça de poder realmente se conectar com o que está aqui, seja na dureza, na crítica, né, no pensamento mais crítico mental, na ação do fazer, e aí você só faz e não, nem se dá conta do que está fazendo e sai atropelando tudo. Então, tudo isso são formas de uma organização comportamental que tem a ver com as nossas defesas, que nos impedem de sentir e de trazer esse contato para a essência. E a essência, ela nada mais é do que um todo integrado. A minha essência, ela me permite estar integrada com o meu eu, meu verdadeiro eu. E esse de se desconectar da essência, eu lembro uma época que eu estava me sentindo mesmo perdida, né? Então, era tipo, tava aí nessa busca. Então, eu tava só nas ações, né? Não tava sentindo, eu tava só em um monte de ação. Mas eu lembro que, assim, era um monte de ação, mas eu sentia que era isso. Eu tô atropelando alguma coisa, né? Mas ainda não tinha essa, né, uma tomada de consciência, era bem mais nova. E aí eu lembro que eu perguntei para um amigo meu de infância, a gente foi à praia, e aí eu e ele, a gente foi à praia, eu perguntei para ele, a gente depois saiu para almoçar, eu falei para ele, falei, Rafa, você acha que eu me perdi da minha essência? E ele soltou uma gargalhada, que ele falou assim, eu acho que trouxe a tua essência na gargalhada, né? Ele soltou uma gargalhada, porque ele falou, eu acho que isso não existe. Isso eu acho que não pode acontecer. Eu falei, não, mas eu sou a mesma pessoa que eu era lá atrás, né? Tipo, a essência, né? Óbvio, a gente muda, né? A gente, né, muda nossos pensamentos ao longo dos anos, dependendo do que a gente vai vivendo. Vai tomando outras consciências, né? De vários assuntos. Mas é assim, né? Isso, a essência, o que está ali, né? Do que eu realmente sou, né? Do meu verdadeiro eu. Eu sentia dentro desse bando de ação, né? Na verdade, ocultando o meu sentir, que era pra mim, era como se eu tivesse perdido a minha essência. E aí eu fiz essa pergunta pra ele. Ele falou, Clarinha, ele me chama de Clarinha. Clarinha, você é exatamente a mesma pessoa desde que eu te conheci. Eu não sei nem de onde está vindo esse tipo de pergunta. Então, assim, ele mesmo conseguia ver, né? Ele falou, você não mudou, você é exatamente a mesma pessoa. E ele falou, não sei o que está acontecendo na sua vida para você me perguntar isso. E ainda, mas nesse momento, o teu incômodo te trouxe um alerta, né? Então, assim, por isso que eu sempre falo, as nossas dores, os nossos incômodos importam, sim, e a gente precisa ouvir quando eles estão aqui pulsando de alguma forma. Porque se eu começo a me incomodar, tem algo que está me inquietando, isso está falando algo que não está alinhado e que eu preciso olhar para isso. Como eu posso cuidar disso? Então, na hora que você foi lá e conversou com seu colega, com seu amigo, algo estava te incomodando e você identificava isso no automático do fazer as coisas. Você não deixou de ser quem você é, mas existia algo que estava naquele momento desconectando, né, desse sentido, da tua essência. E os incômodos importam. A gente precisa olhar para os nossos incômodos. E a gente precisa acolher os nossos incômodos. Ao invés de botar debaixo do tapete, né? Por tantos anos que ficaram ali. Incômodos, né? Eu acho que é o que a gente menos faz, né, Mari? Acho que a maioria das pessoas, né? É difícil, né? Não é fácil. A gente tenta esconder, né? Enfia ali embaixo do tapete. E às vezes é desesperador mesmo quando você se vê diante. E eu acho que essa situação que a gente está vivendo de pandemia tem vindo assim com muita força. Né? Muita força, a ponto de muitas vezes eu ouvir queixas e demandas no consultório de sabe assim, mas que o fim do mundo parece que está dentro de cada um, quando ainda é desconhecido saber lidar com tudo isso. No outro dia... E é difícil lidar com tudo isso sozinha. É quase impossível, na verdade. Eu acho que é impossível. Agora, você falou do fim do mundo, no outro dia eu ouvi exatamente essa frase. Ela falou, parece que a pandemia veio para mostrar a gente o que é a morte. Né? E sim. ela veio porque é como se
não tivesse um nada depois, né? Sim. É como se, acho que é esse momento, né, de fim do mundo que você está falando, né, das pessoas. E no outro dia eu ouvi exatamente essa frase. Falei, parece que a pandemia é tipo uma morte. Parece que nada Sim, é uma depois, morte. né? Na verdade né? É uma morte. Porque Assim, quando... se a gente traz simbolicamente, Uhum. E a gente vai mudando, né, a nossa consciência, né? Então, assim, é isso, tá deixando para trás, né? Como se estivesse trocando de pele praticamente, né? Deixa para trás sim, aquilo ali, né? E aí é esse o sim. simbolismo, né, de fim do mundo, né, e de morte, e para, né, transmutar em uma outra coisa, né? Uhum. E o quanto a gente também observa dentro dessa pandemia, assim, pessoas que continuam abafando essa informação, né? E é do tipo, não, tá tudo bem, tá, né? Abafando. Gente, isso bem, né? Não é isso. Mas não consegue. Você vê que é como se algumas pessoas ainda estivessem ali com aquela casca, né, da cebola ali cobrindo esse tipo de informação. Muito, muito, muito enrijecida, ainda muito protegida, É, porque pode ser que entrar é, seja muito doloroso. é. Então, dentro dessa história que está por dentro da cebola ali, das cascas, pode ser uma ferida tão, tão dolorosa e se conectar com esse lugar talvez custe um processo Uhum. mais cuidadoso, mais amoroso, mais gentil. E é uma morte mesmo. A gente está vivendo uma morte, a gente está vivendo um luto. O que a gente vive hoje não é mais o que existia antes. E cada dia vem mostrar mais ainda, especialmente nessa incerteza, Uhum. que a gente não sabe até quando ou como. Tem aí algumas possibilidades, Uhum. né? Pintando, surgindo, vacina possíveis e tal. Mas nada é garantia. E que garantia nós temos, na verdade, É. né? Então, mais uma vez, a gente volta para esse estado de presença Uhum. do aqui e agora, de como eu estou hoje, de como eu posso realmente celebrar. Uhum. Celebrar no sentido de conexão mesmo com o meu estado de presença hoje. E como que isso me permite também olhar para frente, mesmo que eu não tenha garantias de nada. Uhum. Mas o que eu tenho garantia está aqui comigo, aqui e agora. É isso aí. E vem com o quê? Com autocuidado, né, gente? Sim. O outro, lado a lado com a nossa Uhum. essência, quando há o encontro, é lindo. Ah, Assim, eu realmente preciso dizer que a potência desse encontro com o crescimento terapêutico de cada um é lindo, é um processo muito bonito. Porque a essência é isso, é. né? A essência é a beleza, é a plenitude. Uhum. E não é romantizar tudo isso, né? É. Mas é realmente olhar para o que está dentro das possibilidades. Uhum. É isso aí. Estamos chegando no final. Mari, passa. Já, nossa, não passa tão rápido. A gente fica nervosa antes de começar uma live, mas depois que Depois que vai, vai do tipo, dá pra não quer colocar mais sair, no né? Instagram. Continuar o papo. A gente tem ainda 5 minutinhos. Um pouquinho mais de 5, 7 mais ou menos. Então, assim, você já falou um pouco de como a Camelo também te auxiliou, né, a reconectar com você. Mas como que você realmente vê que hoje, né, tudo que você já passou como terapeuta também te ajuda a trazer esse autocuidado, a trazer esse, né, centramento em você? Como que você acha que tudo isso, né, ao longo do que você viveu, né, e vivenciou do autocuidado? Sim. Especialmente quando eu preciso cuidar de mim para cuidar do outro, Uhum. Ah, né? Então, para eu ser terapeuta, para eu poder servir, antes de tudo, eu preciso cuidar de mim. uhum. Então, psicólogo, ontem eu li um texto que uma colega postou, eu achei incrível, né? Assim, 7 coisas que você precisa saber sobre o psicólogo. O psicólogo faz terapia
terapia, ele precisa fazer terapia, ele tem as suas dores, ele tem questões e problemas familiares, ele também precisa descansar, também precisa dos momentos off. Então, o psicólogo é um ser humano, e eu me coloco aqui como gente, para dizer que é um trabalho muito pessoal de autocuidado, até hoje. Então, assim, tem coisas que hoje na minha terapia eu olho de caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Gente, já são anos de terapia. Porque quando a gente entra no curso de psicologia, a gente já começa a fazer terapia, né? Mas que ainda está aqui despertando. Então, para eu poder estar nesse lugar terapeuta, antes de tudo eu preciso cuidar de mim. E aí, quando eu cuido dos meus clientes, quando eu cuido das pessoas que chegam para mim, eu consigo desenvolver esse lugar de empatia, esse olhar de acolhimento, essa escuta ativa. Então, eu acho que o que me ajuda, Maria, a estar nesse lugar de terapeuta é cuidar do meu ser, né, como um todo mesmo. Entendi. Para chegar até aqui. E quem é, assim, uma dica, essa consciência, né, do autocuidado, né? Qual o conselho que você dá para essas pessoas que estão aí começando ou que já estão nessa jornada, né? Assim, de que você tirou, né, desse seu momento, né? Um grande conselho que você consegue dar para alguém. Se permita buscar ajuda. Se permita receber ajuda. Cara, permissão. E se permita cuidar de você, sendo muito, muito generosa e percebendo a preciosidade que você é na vida. Eu acho que o permitir ainda, né? Aí a gente entra de novo naquele assunto do inconsciente coletivo, né? Das crenças históricas. Esse permitir ainda é muito, muito difícil, né? E a gente nem se permite, né? Então, acho que... Sim. O que requer muita coragem, né? Para isso. E a gente fica buscando coragem. Então, assim, vai com todos os incômodos, com todas as dores, com tudo que tá podre, com tudo que tá aí. Vai, que alguém vai te amparar. Você não vai estar sozinho. Isso é muito importante saber. É verdade. E a gente chegou no final da nossa live. Muito obrigada, Mari. Ai, adorei. Foi ótimo, foi muito gostoso. Gratidão. Obrigada também a todo mundo que assistiu. E eu quero finalizar essa live pedindo para a Mari falar uma palavra para sintetizar tudo, né? Para representar essa live de hoje. Qual a palavra que você dá para a live de hoje? Fluidez. Fluidez. Deixa fluir, gente. Fluidez. Permissão para deixar fluir. Não é? Pois é. Ai, Mari, foi ótimo, foi muito legal. Muito obrigada por aceitar. Eu adorei. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Gratidão a todo mundo que participou, amigas que eu vi que foram entrando. Gratidão por oportunidade de a gente estar junto. Esse trabalho lindo que você vem fazendo com todos esses encontros. Obrigada. Gratidão por isso.